Voltamos a apresentar Condomínio em Foco, na CBN Maceió. Apresentação, Carlos Conce e Pedro Erlon. Programa Condomínio em Foco na rádio CBN Maceió. Oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço e Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, a Escola de Oratória do Brasil. Eu quero retomar nesse momento o nosso bloco falando sobre a necessidade da preparação do síndico para a auditoria ser encarada com a ameaça à sua gestão. Não é? É possível, doutora? Como é que se faz isso? Simone Costa Barros, Rocha Barros. Sim, hoje eu já sou procurada pelo síndico, né? O síndico é que ele tem uma consciência do papel dele, ele já procura muitas vezes ou no início da sua gestão ou ali quando está finalizando também, para que ele faça uma prestação de contas mais assertiva, para que ele saia dali com muita tranquilidade, principalmente quando a gente pega um condomínio que passou por grandes mudanças, tá? Condomínio já antigo, 40 anos, 45 anos, que aí precisou fazer muitos reparos ali, e aí ele teve um passivo, digamos assim. Então, já existe essa preocupação, e aí, como eu falei, a nossa ideia não é chegar aqui e sair acusando as pessoas, pelo contrário. É fazer uma gestão diferente, fazer uma gestão participativa, trazer esses condôminos para o processo também e orientar. Orientar não só o síndico, mas também as administradoras parceiras, que é quem de fato elabora essa documentação e tem o poder, né? Eu sempre falo, a administradora ela tem o poder de orientar, porque o síndico ele recebe essas informações. Então, você manda lá um e-mail, coloca as observações necessárias, deixa esse teu sistema o mais claro possível, né? Não precisa ter uma nomenclatura ali do princípio da contabilidade em si. Para o condômino, ele precisa ter uma noção de entrada e saída, uma nota explicativa, um parecer do Conselho Fiscal. Então, a gente faz essa orientação para que, de fato, faça esse fechamento ali e a condução da Assembleia, essa sensibilização para que os moradores entendam o que aconteceu. Outra coisa muito importante é a gente mostrar, fazer realmente, e aí entra a equipe de engenharia, né, principalmente quando são prédios mais antigos, mostrando a necessidade do que tem a ser feito. E aí a gente deixa esse processo muito transparente, abre editais, pede para que, de fato, venham fechados malotes de licitação, porque dá transparência ao processo também. Juridicamente perfeito, fica mais fácil, né, para que o síndico, então, ele não encare como ameaça à sua gestão uma auditoria. Com certeza. A gente sabe que a função de síndico, a gente está sempre se deparando com essas críticas, né, de moradores, mas sempre com a gestão transparente, o síndico vai ter um trabalho mais fácil, vai evitar reclamações, vai evitar aquelas dúvidas por parte de moradores, se tiver essa participação de todos. E, claro, uma boa contabilidade, com certeza na Assembleia vai ser bem mais tranquilo. E aquela sempre lembrete, né? O síndico ele é obrigado a prestar contas, conforme o artigo 1348, inciso 8º, seja quando exigido ou anualmente. Então, ele está com essa obrigação sob pena de destituição, se ele não cumprir com as suas obrigações legais e estipuladas na convenção. Perfeito. Pedro Erlon. Eu queria aqui dos nossos convidados, né, é claro, sem citar o santo, né, os nomes. Fala só do milagre. Falar só sobre o milagre. Que tanto Simone como o doutor Arthur citassem alguns casos curiosos que ao longo desses anos, né, vocês puderam vivenciar, né, de indício ou de fraude mesmo, né, que tenha ocorrido, ou que você de forma preventiva atuou, noticiou os conselheiros, algum caso, né, nesse segmento já durante aí, todos esses anos de atuação. Sim, tanto a gente já conseguiu atuar de forma preventiva, né, onde a gente percebeu que era realmente ali falta de informações e de organização do processo, a pessoa ela não sabia colocar as informações corretamente e não tinha esse suporte adequado. Como também a gente percebeu, né, eu junto com a minha equipe ali, situações muito comuns, contratações de serviços que nunca aconteceram no condomínio, troca de peças essas que nunca foram trocadas. E aí, como é que a gente fica sabendo disso? Eu não tenho como trocar uma peça do meu elevador toda semana, né? Então, a gente precisa, muitas vezes, fazer um trabalho de olhar nas câmeras. O trabalho de auditoria, ele não é só no papel. Ele é um trabalho que eu preciso estar em loco, eu preciso conversar com o meu porteiro, eu preciso conversar com o meu pessoal. O porteiro sabe tudo. Sabe tudo, né? Então, eu preciso estar ali com... Pois é. Então, eu preciso entender um pouquinho dessa rotina com o porteiro, eu preciso tomar um café ali com a moça dos serviços gerais, e aí eu começo a entender o funcionamento daquele prédio. Aí eu venho para o papel.
E aí, no papel, realmente eu consigo ter as evidências, né? Que aí eu consigo usar técnicas para que eu consiga comprovar que, de fato, aquilo não aconteceu. Mas isso é muito comum, infelizmente, né? Isso acontece muito. Ainda é comum. Ainda é comum, infelizmente. E qual a atitude, Simone, no caso desse, de indícios, né? Porque, embora você tenha as técnicas, mas às vezes você não pode ser taxativo ao afirmar. Mas como você chama conselho, você provoca em assembleia, conversa com o síndico antes, como é que funciona? Quando eu sou contratada para uma auditoria, então meu papel é esse. Então eu estou ali com um contrato, eles me contrataram para exercer aquela atividade e eu tenho um prazo para entregar uma resposta. É muito mais fácil estar nesse momento enquanto auditora. Quando é mais complicado, né? Quando a gente recebe um cliente na administradora. Então, quando eu recebo um cliente que tem esse perfil, que eu troco 2 e-mails com a pessoa, eu já percebo isso. Então, qual é o meu papel? Ou eu vou me tornar passiva dentro do processo, né, e é omissão, e eu respondo da mesma forma, ou, de fato, eu chamo aquele cliente e reincido com ele, dou a minha orientação, porque eu não posso, não tenho ainda material suficiente para chamar uma assembleia, muitas vezes, e fui contratada por esse síndico. Só que decidi na minha vida que eu preciso ter paz para trabalhar, né? Maceió é uma cidade muito pequena, eu tenho os meus objetivos e tenho os meus valores, então eu não posso ferir aquilo que para mim é inegociável. Então eu prefiro muitas vezes não ter esse cliente na minha carteira, certo, mas estar em paz. Eu consigo encerrar esse vínculo ali. Mas, às vezes, eu não consigo ultrapassar essa barreira. Quando eu sou contratada, eu consigo intervir. E aí isso acontece. Tanto uma contratação pelo próprio condomínio, né, o condomínio pode, sim, a assembleia, fazer essa contratação, como também pelo próprio síndico. Aí eu preciso me posicionar e fazer o meu trabalho. E chegar até as vias de fato quando necessários são. Doutor Arthur, cases. Doutor Arthur, ele solta algumas coisas aqui realmente que... Vamos lá, sem citar nomes, né? Claro. Sem citar nomes. Mas assim, a gente já se deparou por várias situações. Até semana passada estava numa audiência relacionada a um caso, justamente por falta de prestação de contas, onde o nome da ação é exigir contas, né? E a gente buscou isso, tendo em vista vários indícios que foram apontados pela contabilidade, onde realmente tiveram notas brancas, né, frias, sem recibo, sem indicar quem era o prestador que fez o determinado serviço. Ou então, realmente, compras onde o material desapareceu. Cadê aquele material que era para ser para o condomínio? Ou ele nunca chegou. Ou nunca chegou. Mas ou nunca apareceu, né? Desapareceu, nunca apareceu. Perfeito. Mas o fato é que a gestão nunca viu. Os moradores depois também nunca viram, não tiveram nem esse resquício de, eita, aquele VAP, eu vou citar aqui o material, né, um VAP, que é aquele material para a limpeza, né, seja do chão ou alguma determinada outra área comum do condomínio, e sumiu. Para onde foi? E aí, fato é que com essa auditoria, o pessoal conseguiu ter essa relação, esse relatório do contador, para poder, assim, entrar com a ação. E todo cliente, eu sempre oriento isso. Você vai querer entrar com esse tipo de ação, então busque um contador que tenha expertise nessa área de auditoria em condomínios para poder, assim, a gente entrar com essa ação. E, claro, com essas evidências e as provas, fica mais fácil para o juiz determinar se realmente houve ou não essa fraude, se houve essa má gestão por parte do antigo síndico. Cabe muito, né, o advogado, às vezes, também não entrar com ação, né? Porque, às vezes, aquela guerra política, aquela briga de lado A com lado B dentro do condomínio. Então, nesse caso, o senhor, juridicamente falando, viu o embasamento e deu prosseguimento. Mas tem momentos que não deve se seguir com a ação, né? Sim, tem casos que a gente se depara realmente que vira uma situação muito pessoal, onde, como já foi mencionado, né, uma briga política. Quero assumir a gestão, vamos lá, conseguimos destituir o síndico, agora vamos... realmente aquele caça às bruxas, né? Vai à auditoria agora para verificar se realmente houve ou não houve isso. Mas se houve, então, claro, essa pessoa vai ser responsabilizada. Por mais que haja essa situação política, também cabe ao advogado não entrar numa aventura jurídica, né? Se realmente não cabe isso, então o advogado vai orientar. Olha, realmente aqui pelo relatório, pela conclusão do relatório aqui do auditor, realmente está dizendo que aqui as contas foram pagas, teve apenas um trabalho, talvez, realmente de má gestão. E aí não cabe, talvez, um pedido de ressarcimento ou danos.
Vale também até enfatizar, Pedro e Carlos, que existe prazo para isso, né? Esse tipo de processo existe prazo. Qual o prazo, doutor? E o prazo prescricional, ainda há uma discussão judicial sobre isso. Mas seria responsabilidade civil? Responsabilidade civil. 3 ou 5 anos? 10 anos. Meu Deus, já aumentou, já é 10 agora. Mas aí eu vou... Está aumentando. Mas aí eu vou dizer assim, o que tem isso. Daí é o entendimento do STJ, os entendimentos dos tribunais de justiça. E aí, quando fala sobre o prazo prescricional de 3 anos, previsto lá no artigo 206 do Código Civil, é porque hoje está se atrelando muito a figura do síndico profissional, que é uma figura contratual com o condomínio. Aí já mudou a relação. Isso. Aí já muda a relação. Perfeito. E também há entendimentos que também muda o prazo prescricional para 3 anos. Já com relação ao síndico, que aí se aplicaria o artigo 205 do Código Civil, seria mais esse prazo de 10 anos, porque não há previsão legal, salvo se tiver alguma previsão, de repente, na convenção do condomínio. Certo? Perfeito. A gente pode também trazer a questão dos limites legais da atuação do síndico em relação à contratação de serviços e movimentação de recursos também, né? Como é que funciona isso? Como é que a auditoria vê isso? Como é que juridicamente isso é visto? Pronto, então, com relação à questão contábil, né, que a gente está aqui com a Simone para falar até melhor do que eu sobre isso, mas fato é que quando se depara com essas discrepâncias, seja com relação às receitas e despesas, o que entrou, o que saiu, aquilo que realmente precisa ser avaliado e passar na Assembleia, eu sempre oriento, passe na Assembleia, passe a situação financeira do condomínio, verifique se realmente entrou isso, porque assim, fato é que se não tem isso constantemente, ou então só compre anualmente, ou então nem cumpre com a determinação prevista legalmente, fato é que a gente vai estar sem informações. E sem informações, como mencionei anteriormente, o síndico pode ser passível de uma destituição. Então, Entendi. se não tem esse comparativo de receitas e despesas, e se essas notas fiscais, se o Conselho Fiscal também se omite com relação aos seus pareceres, também pode ser responsabilizado por isso. Fato é que, se não tem isso, vai estar passível de uma destituição e ser responsabilizado civilmente a princípio, e claro, se tiver alguma outra situação mais grave, como uma fraude, penalmente. É um comportamento assim muito corriqueiro que eu percebo nesses condomínios, tá? Que eu já comecei a observar comportamento. O que acontece? Né? Pois é, esses padrões se repetem muito. A gente precisa anualmente fazer a previsão orçamentária. Certo? Então, no início do ano, isso está dentro do regimento. Isso é uma obrigação ordinária, não é algo extraordinário. Então, preciso ter uma previsão orçamentária. E é muito importante, eu não tenho como não reajustar o condomínio, porque todos os anos tudo reajusta. E aí, o que é que acontece? Se eu tenho um condomínio muito organizado, isso dificulta o processo para uma fraude. Mas se eu tenho um condomínio onde as contas não fecham, onde eu tenho que estar ali fazendo uma mágica para fechar essas contas no final do mês, é aí onde acontece a maioria das coisas, porque eu não tenho previsão orçamentária, porque eu não tenho previsibilidade das coisas, porque eu não faço prestação de contas, porque eu chego em uma assembleia e eu tenho uma desculpa de dizer, mas eu não reajustei o condomínio. Então, a partir do momento que o morador se torna responsável e termina ficando ali numa situação complicada, porque para ele está sendo conveniente quando eu não reajusto. Eu estou 3 anos sem reajuste aqui no meu condomínio, certo? Como é que essas contas estão se equilibrando? Politicamente falando, tem muitos gestor condominial que usa isso como moeda de troca, né? Olha, aqui, condomínio que eu administro, a taxa de condomínio não aumenta. Isso para ele é muito isso bom. Muitas vezes isso é muito bom. Vai criando um passivo. Vai criando um passivo, que é essa surpresa que acontece no final. Exato. Essa conta vai chegar em algum Passa 3 momento. anos, Simone, sem reajuste. Quando é no 4º ano, vai reajustar estoura. o percentual, porque eu deixei de reajustar 4,5, vou reajustar o acumulado. Então, vou reajustar 20. Aí vai dizer, essa administradora que entrou Esse agora, novo administrador colocou um aumento de quase 20% na taxa, a outra era boa. Exatamente. Daí a comunicação transparente, clara, né, para deixar tudo muito esclarecido, fundamental nesse sentido. E assim, outra coisa muito importante também, né, que a gente vê com essas mudanças ali de administradora e de síndico também. Muitas vezes acontece, a gente está muito preocupado com a informação que vai para o banco, porque é o que o síndico consegue movimentar a conta bancária, mas a Receita não tem essa informação dessa modificação. E aí, quando eu recebo esse condomínio, eu vou olhar, esse condomínio está cheio de obrigações acessórias sem cumprir. Isso gerou lá um passivo para o meu condomínio também. E aí o síndico fala, mas eu não tinha essa informação.
Mas lembra que eu falei lá no início, a partir do momento que a gente assume esse compromisso de ser síndico, eu preciso entender quais são as minhas responsabilidades. Eu não posso, no final da minha gestão, falar que eu não sabia. Né? Então, é uma organização mesmo das coisas. E só fazendo aqui um parênteses, tá? Às vezes a gente tem, de fato, situações dentro de um condomínio, que aí o síndico faz uma boa gestão, consegue administrar bem essas contas, e aí não é necessário reajustar naquele momento. Não necessariamente, pelo amor de Deus, tá? Para a gente entender. Às vezes não necessariamente está acontecendo alguma coisa de errado ali, mas ele está conseguindo gerar receita de alguma outra maneira. Que colocou uma energia solar, colocou uma portaria remota, então ele foi reduzindo custos, né? Exatamente, mas é necessário ter essa observação. Ficar muito atento, ficar muito atenta, né? Sim, com certeza. Queria perguntar a Simoni, né, e depois o doutor, sobre conselho fiscal nos condomínios, né? Se hoje o papel do conselho fiscal, né, ele mudou, se está mais atuante, ou se continua, em muitos condomínios é assim, a omissão dos conselhos. E esses conselhos, eles podem responder junto com o síndico que incorre em fraude no condomínio? Sim, com certeza, né? É um padrão que se repete muito, e aí fica muito ali tudo na mão do síndico, que é que a gente precisa trazer esse conselho, e aí quando eu faço parte de uma assembleia de candidatura ali, eu já deixo isso muito claro, né? Então, assim, muitas vezes naquele momento vai no oba-oba, vai fulano, né? Ninguém quer. Mas, assim, é uma função extremamente importante. A gente não pode ir para uma assembleia sem um parecer fiscal. Não existe você fazer prestação de contas sem um parecer. Então, isso acontece. E aí, assim, quando eu vou apresentar, a primeira coisa que eu falo, cadê o parecer? Porque se não tem parecer, não tem prestação de contas. Se não tiver. Não faço prestação de contas, não tem como. Porque essas contas precisam ser auditadas por esse conselho. O conselho precisa estar envolvido, até porque só quem assina, muitas vezes, é o síndico. Então, é no mínimo, uma forma desse conselho tomar pé da situação. E quando eles dizem, eu não assino? E aí? Quando eles se negam fiscal, né? E aí entra uma discussão. A coisa só piora, né, Carlos? Integridade financeira do condomínio. Pois é, o que ele pode se negar a assinar. Pode. Caso ele não concorde, não assina. E aí a gente precisa deixar isso claro em assembleia. Aí eu consigo apresentar as contas e não colocar para votação de aprovação, certo? Eu posso deixar isso aberto em assembleia, para que a própria assembleia, junto com o jurídico, discuta. E aí aceita ou não. Informando que o conselheiro, olha, houve um acumulado nessa prestação de contas e o conselho, nesse momento, não se sente confortável em fazer essa análise e essa aprovação. Mas eu estou trazendo para a Assembleia. Aí eu peço ajuda aos colegas do direito, para resolver em Assembleia. Mas isso precisa ficar documentado. E aí, doutor Arthur, sua vez. Já chega para o doutor Arthur, a coisa já é grande, né? Para resolver o problema. Não, a questão do conselho fiscal, como falei, né, de suma importância e, como a Simone mencionou, a gente às vezes vê essa questão mesmo, quem vai ser o conselho? Quem quer ser conselheiro fiscal? É só para analisar, geralmente a gente escuta isso, né, na Assembleia. Só para analisar. Isso, só analisar aqui as contas, ver se está entrando aqui o dinheiro, tem Falta as o nome notas. aqui para completar. E fato é que é uma função de suma importância, justamente para não ser responsabilizado junto com o síndico por algum... Vamos supor que houve algum desvio por parte do síndico. As pessoas vão perguntar, e o conselho fiscal? Não estava analisando isso? Não estava verificando aqui o que estava entrando, saindo, aqui as despesas e receitas? Então, assim, o conselho fiscal, quando tem essa função atuante, quando atua realmente, fazendo os pareceres cabíveis, antes de uma assembleia de prestação de contas, ou até mesmo da previsão orçamentária anual, é de suma importância ele estar atuante. Mas quando ele não atua, primeiro, assim, a princípio, quem vai aprovar as contas é a Assembleia. A Assembleia aprova as contas, mas tem que ter esse parecer do Conselho Fiscal. Se não tiver esse parecer do Conselho Fiscal, fica complicado. E aí vai se perguntar, realmente esse Conselho Fiscal está atuante? Aí é onde o síndico pode avaliar essa situação e levar para uma Assembleia, de repente, ter uma nova eleição para membros do Conselho Fiscal, substituir, ou pedir que esse Conselho renuncie. Mas o fato é que esses cargos precisam, esses que estão ocupando o cargo de Conselho Fiscal, sejam atuantes, cumpram seus prazos cabíveis, porque, claro, prestar contas, dar um parecer, a administradora, a parte contábil, precisa disso com uma informação prévia. Se não chegar assim de última hora, fica também complicado, tanto para a parte administrativa como para a parte contábil. Perfeito. É muita coisa, né, Pedro Erlon? É pauta para 3 programas.
Programa Condomínio em Foco, Rádio CBN Maceió, oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, Escola de Oratória do Brasil. É uma pergunta básica, mas eu penso que vale a pena a gente conversar, não é? O que diz a legislação sobre o pagamento sem nota fiscal, adiantamentos indevidos, a ausência de orçamentos comparativos, a gente conversou um pouco sobre isso, agora a gente está sendo um pouco mais técnico, e mais, né, certos notas fiscais que não são bem notas fiscais, podendo ser frias. Não tem nota fiscal. Exatamente, isso não tem nota fiscal, né, só aquele recibozinho. Como é que funciona isso? O que a auditoria diz? É possível comprar com recibo ainda? Tem um valor aceitável? Olha, o que é um valor aceitável? O valor de uma água mineral. Né? Então, vamos lá. R$6 ali. É algo que, assim, eu não vou estar questionando. Muitas vezes, né, o condomínio coloca uma água para portaria e aqueles entregam um recibo ali que todo mundo compra isso. Um pendrive de R$1.000, mas, não, né? Porque eu vi já no condomínio um pendrive de R$1.000. Aí tudo tem nota. Com recibo. Com recibo. Até essa água, a gente consegue fazer ali uma organização e emitir uma vez por mês essa nota. Sim. Eu vou fazendo essa organização, mas eu coloquei só para a gente entender que dá para você aceitar um mínimo. Porque assim, o síndico ele vai fazer aqui um deslocamento. Ele vai de Uber, vai voltar de Uber, ele tem um registro aqui, ele não vai ter uma nota fiscal. Mas eu tenho um print dessa corrida, então eu consigo fazer uma justificativa para onde eu fui, que foi que eu resolvi e voltei. Não foi nada absurdo. Não é um valor considerável. Né? Ele estava ali resolvendo problemas do condomínio. Do condomínio, então isso é aceitável. Agora, não dá para você ter uma manutenção de elevador, tudo que é fixo, né? Tudo que é de obrigação fixa, eu preciso ter nota. Custo fixo. E aí eu venho para uma obra. Eu vou fechar uma obra, tem um custo elevado. Eu preciso ter um contrato. Uma obra de R$1 milhão. Pois é, pode ser uma obra de R$1.000, mas eu preciso ter um contrato, inclusive, e ter essa nota. Porque aí eu fecho uma obra de 1.000 e o rapaz não me entrega o serviço, eu paguei 50%. Eu vou encaminhar para o jurídico com o quê? Com um recibo, simplesmente? Um print do WhatsApp. É complicado. Eu preciso ter ali um contrato, eu preciso ter nesse contrato o prazo de entrega desse serviço, né? E o que é que eu preciso ter para ficar uma documentação mais robusta para quem recebe esse balancete? Os 3 orçamentos. Por que fechou com aquela empresa de R$1.000? Pode ser, inclusive, a empresa do subsíndico, não tem problema, gente. Às vezes as pessoas ficam muito com isso, assim, né? Fechado para essas possibilidades. Se é uma empresa bem posicionada, idônea, se ela consegue entregar no mercado com tempo, por que não? E se até favorecer o valor, porque é o próprio condomínio, perfeito, né? Tem credibilidade da empresa, por que perfeito, não? Sem problema nenhum. O que eu não posso aceitar é não ter a ordem das coisas, tá? Da mesma forma, então isso vai para R$1.000 como vai para R$1 milhão. O trabalho de gerenciamento ali, eu vou gerenciar da mesma maneira, um contrato de R$1 milhão ou de R$1.000. Perfeito. Vai dar trabalho do mesmo jeito, né? E aí depois não faz o checklist apropriado, vem o doutor Arthur para resolver a questão. Depois de tudo posto, estabelecido. E aí isso também termina, só um minutinho, termina gerando um outro desgaste para o condomínio, porque, como eu falei, o condomínio ele faz um serviço porque existe uma necessidade de imediato. Então, mesmo judicializando, eu vou ter que contratar um outro prestador e fazer, eu tenho que buscar esse recurso fora, mesmo que depois aquela empresa faça esse ressarcimento. Mas isso já gerou um desgaste gigante para o meu condomínio. Então, eu tenho que pensar dessa forma também. Programa Condomínio em Foco, Rádio CBN Maceió, oferecimento Aço Bom Preço, Bom de Aço, Bom de Preço, Instituto Carlos Conce, Escola de Oratória do Brasil. Temos 2 minutos para encerrar o programa, então 30 segundos para as considerações finais. Aproveitar que Simoni Rocha Barros está com a palavra. Se vira nos 30, né? 30 segundos, considerações finais, depois do Dr. Arthur Monteiro. Bom, gente, eu acho que a conscientização dos moradores. A gente decide morar em um apartamento porque pensa assim, morar em casa vai me dar muito trabalho. Então, se você vai morar no condomínio, você divide essa responsabilidade, mas isso não te dá o direito de ser omisso. Então, a participação em assembleia ajuda esse síndico e o síndico ter esse cuidado, né? O cuidado com o nome que ele tem ali a zelar, a sua responsabilidade, o cuidado com aquele bem tão precioso. A gente está falando de sonhos. Todo brasileiro tem um sonho da casa própria. Então, que esse de fato seja um sonho e não um pesadelo ali, tá? Então, fica aí a minha dica para a gente fazer boas escolhas na hora dessa gestão. Doutor Arthur Monteiro, especialista em direito condominial. Mais uma vez, apenas agradecer. Foi uma honra, foi bastante enriquecedor o conhecimento de hoje. E claro, assim,
buscar a conscientização, como a Simone mencionou. E claro, também, sempre quando buscar uma auditoria, buscar alguém que tem expertise na área, que já atuou nesse mercado, que já fez auditoria em condomínio, para que assim se fique tudo mais tranquilo, mais transparente, até para o jurídico que for contratado para esse serviço, buscar um acionamento judicial. Então, sempre conscientização, responsabilidade, transparência. Pedro Erlon, nosso co-apresentador, síndico profissional, especialista em seguro predial, com a palavra. Queria deixar aqui uma mensagem a todos os ouvintes, que a auditoria, Carlos, ela não deve ser vista como uma ameaça, como foi dito aqui, mas como uma aliada da boa gestão. Quem não deve não teme, é um lema antigo, né? Transparência, responsabilidade e controle são pilares para condomínios saudáveis. E, lembrando, síndicos, né? Caso não tenham práticas de boa gestão, vocês podem responder com seu patrimônio. Perfeito. Agradecendo mais uma vez a doutora Simone Rocha Barros, agradecendo ao doutor Arthur Monteiro pela presença, a parceria de sempre com o Pedro Erlon e também registrando a presença hoje aqui no estúdio, mesmo que de forma breve, do Charles Silva, né, que é o CEO do Aço Bom Preço, que está aqui conosco. Fica uma frase para a sua reflexão, principalmente quando for fazer a assembleia de condomínio. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus e pode dar confusão, completando Tiago 1:19-20. Muito boa tarde a todos, foi o programa Condomínio em Foco na CBN Maceió. Até a próxima terça-feira com mais um programa no seu dial. Uma honra a sua presença aqui, nos ouvindo. Até a próxima.